falta de milagre no coração de muitos gera incredulidade. Mas espera aí, a minha fé estaria baseada... Meus amigos, nós já iremos acompanhar esse vídeo, tá imperdível. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê essa força pra gente aí. Ative o sininho das notificações para você fazer parte dessa família que cresce a cada dia. E não deixe também de deixar o seu comentário aqui no final desse vídeo, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ressurreições de mortos acontece o tempo todo na história da igreja hoje. Cegos enxergando acontece o tempo todo hoje. Aleijado andando, hoje eu já vi surdo que nunca ouviu, de 8 anos de idade, passar a ouvir. Então é o demônio? Então, como lidar com isso? Vamos lá. A questão dos milagres que você mencionou, eles foram concedidos, foram realizados com o fim de edificação de um grupo maior. De um pessoal maior, não só para benesse ou para o benefício ali da sogra de Pedro, ali, só porque Jesus tem esse poder. Qual o bem maior nesse caso? É o testemunho. É o testemunho. Mas sempre é. Claro. Até hoje. Mas deixa eu terminar aqui com relação... Eu falei sobre a qualidade, agora eu vou falar sobre a quantidade. Você falou, tem mortos ressuscitando hoje. Me dá o endereço. Dá um endereço. Então vamos lá, a igreja do pastor Deiró, que você conhece de nome aqui da rádio, ela nasceu no dia que um cara levantou do caixão que estava sendo velado e viveu. Bem, me dá um endereço de uma pessoa, quatro dias. Avenida Mateu Bem, 4 dias. Mas olha só. Na igreja de Deus é Amor, por exemplo, Isaac, se você der um Google, você vai achar, tem um cara que levantou de morto de dentro da geladeira do IML. Agora sim, a quantidade desses milagres, desses sinais, ela é diminuída à luz do que nós vemos nos 3 períodos da história que eu mencionei. Foram períodos em que os milagres foram inúmeros. O próprio texto bíblico diz que se as obras de Jesus, os milagres de Jesus fossem registrados, nós teríamos uma biblioteca necessária para que isso acontecesse. Então, esse terceiro argumento em favor do cessacionismo diz respeito à qualidade... Períodos da história, você fala. A qualidade e a quantidade, que nós vemos isso acontecendo menos no meio do povo de Deus. Acontece aqui, acontece acolá, acontece X. E na época que esses sinais foram realizados, isso era para testemunho de toda a igreja, de todo o povo, e o texto histórico está aí. Eu queria começar por onde o pastor Isaac começou, que não há essa diferenciação. Peraí, pastor Isaac, não há nenhum texto na Bíblia que separe os dons extraordinários de ordinários. Os mesmos textos que falam língua, apóstolo, fala sobre o mestre, o profeta e o operador de milagre. Capítulo 12, versículo 29. O texto, em um versículo só, coloca o que os cessacionistas dizem de dons ordinários, que é mestre, pastor, mas no próprio texto tem operadores de milagres, então não tem como separar. O pastor também foi lá na história para falar sobre os dons miraculosos. Se uma das razões principais dos crentes não acreditarem nos dons miraculosos é porque não veem, eu não estou vendo o milagre acontecer, igual o senhor perguntou, cadê o endereço e tal? Falta de milagre no coração de muitos gera incredulidade. Mas espera aí, a minha fé estaria baseada em não experiência. Enquanto os pentecostais, continuistas, carismáticos são acusados de manterem a sua fé em Deus ou nos dons miraculosos por causa de experiências, o cessacionismo também se baseia ou em experiência negativa. O cara profetizou, não aconteceu, mandou levantar, não levantou. É experiência negativa também. A segunda razão mais poderosa é que as pessoas sentem que os dons morreram entre a morte dos apóstolos e os dias atuais. Se perderam na história. Pode ter alguma razão da diminuição dos dons? Pode. Eu mostro isso até no contexto em que nasci, cresci até essa altura aqui e vivo. A gente assume que, por algum momento, pastor César,
claro que eles se perderam ou diminuíram, não deixando de existir. E não foi a primeira vez. A Bíblia fala sobre isso. A gente percebe, segundo Reis 22:8, que o povo de Deus havia perdido as Escrituras. Imagina, o povo sem o Pentateuco, sem as Escrituras, sem a palavra de Deus, foi uma perca. Cadê a graça da revelação? Por todos os propósitos mais práticos na história ainda, as pessoas, só na época da Reforma, tiveram acesso às Escrituras por muito tempo. E até quando dura o dom concedido pela graça, ou esses homens dotados com esses dons ministeriais? Está no versículo 13. Eu anotei aqui, quem quiser, abra sua Bíblia e verifique. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da doutrina, poder da fé, dos cristãos em geral. Não há unidade no sensacionismo. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Só na plenitude, a semelhança de 1 Coríntios capítulo 13. Mas os irmãos que não entenderam, que divergem, nós devemos humildemente, com toda a mansidão, como Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, a ensiná-los, a fim de que eles obtenham aí o convencimento, obtenham um entendimento acerca disso. Então, não trate as pessoas, especialmente com relação a esse assunto, não trate com aspereza, condenando. Isso não faz bem nem para você, que é sensacionista, nem tampouco para o continuista, para a nossa unidade, né? Mas eu quero deixar uma lição aqui, especialmente para essas pessoas que vão na igreja, vão atrás de Cristo, por assim dizer, mas não vão atrás do Senhor, vão atrás de operação de milagres, vão atrás de emoções fortes, vão atrás dessas coisas, achando que isso é o evangelho. Isso é sinal de incredulidade. Você deve ir para a igreja para servir os irmãos, para aprender mais da palavra de Deus, a Escritura, e deve ir à igreja para ter comunhão com o povo santo de Deus. É isso que você deve. Busque, ore. Eu convido os continuistas, eu encerro agora, a orarem, a lerem mais a Bíblia, a estudarem a teologia dos nossos irmãos também reformados, continuistas e pentecostais, e convido os nossos irmãos sensacionistas a orarem 2, 3, 4 horas de joelho, clamando pelos dons espirituais, e vocês vão ver o que Deus vai fazer na igreja de vocês. Maravilha. Meus irmãos, primeiro que, olha que frase forte essa do pastor Eliseu Rodrigues, aí no finalzinho desse debate, né? Ele convidando a todos os nossos irmãos aí, que não têm essa mesma fé, que acham que Deus não faz mais milagre, que Deus, os dons também não existem mais, foram apenas para aquela época, e ele convidando eles para orarem, da mesma forma que aqueles que creem, né, e têm visto esses milagres acontecerem, oram, buscam, jejum, né, para que os milagres venham acontecer. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que os milagres seguirão aqueles que creem, né? Então, esse foi o requisito que Jesus Cristo deixou para que os milagres viessem a nos acompanhar. E só o fato, meus irmãos, de nós estarmos respirando já é um milagre. E o problema em você divulgar, até mesmo divulgar, né? Não apenas crer, mas até mesmo divulgar essa teologia aí dos sensacionistas, né? É que você leva as pessoas a desacreditarem do milagre. Mas eu quero, através desse vídeo, trazer para você uma palavra. De repente você está ouvindo aqui esse vídeo, está desanimado, desanimada, pensando em desistir, pensando em abandonar tudo, achando que Deus não pode fazer mais nada, achando que acabou, que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que Deus pode fazer tudo e infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou ouvimos, que é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, na sua pureza, ela vai nos mostrar e nos ensinar que tudo é possível àquele que crer, inclusive milagres. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu comentário e até o próximo vídeo.